O DNA humano é uma das peculiaridades dos seres vivos mais fascinante e mais curiosa da genética dos seres vivos. Porém, e se eu te dissesse que existe um fator genético que não é de origem humana, mas sim de origem sobrenatural? Você já ouviu falar a respeito do fator RH negativo, o sangue não humano, ou melhor, o fator sanguíneo que não é humano? Eu convido todos vocês, neste vídeo, a descobrirem mais a respeito deste assunto. Afinal de contas, de onde veio esse fator sanguíneo? Deixem já os seus likes e também os seus comentários e fiquem com mais este vídeo. Existe um certo mistério na genética humana que é muito pouco falado nos dias atuais, é muito pouco abordado aprofundadamente o seu lado espiritual, o seu lado bíblico a respeito deste assunto, que é um assunto muito curioso e que divide muitas opiniões e chega a ser muito, mas muito estranho e misterioso. Este assunto é sobre o fator genético do sangue RH negativo. O fator RH negativo é um fator genético, um fator sanguíneo que é muito raro na humanidade. É muito raro e muito pequeno, e é somente uma pequena parcela de seres humanos possuem aí o RH negativo. Mas afinal de contas, o que é o fator RH negativo? Primeiramente, precisamos entender o que é o fator RH. O fator RH é uma proteína encontrada no sangue humano, que vem de rhesus, que tem o significado de macaco. Rhesus seria a sigla de rhesus seria a sigla RH. RH, então, portanto, é uma sigla de rhesus, que significa macaco. Se o seu DNA, o seu sangue possui essa proteína, você tem o RH positivo, que é comum. Mas se você não tiver essa proteína, o seu sangue será então o RH negativo. Uma coisa que todos precisam entender é que os seres humanos, eles apresentam cerca de 4 tipos sanguíneos. Os 4 tipos sanguíneos dos seres humanos são o tipo A, o tipo B, o tipo AB e o tipo O. Uma curiosidade é que o tipo O é um tipo de sangue comum, é um tipo de sangue universal, onde a maioria das populações do mundo possuem o sangue O. O RH negativo não é algo comum do ser humano, não é algo vindo do ser humano, e existem diversas teorias a respeito de sua origem, que chega a ser macabra e obscura. Algo muito fascinante e curioso é que alguns faraós do Antigo Egito, alguns destes faraós possuíam aí o RH negativo em seus sangues. Daí então surge vários questionamentos, o porquê que alguns destes faraós eles possuíam aí o fator RH negativo, e afinal de contas, de onde viria o fator RH negativo? Algo que quase não é falado a respeito do fator RH negativo é a sua origem obscura. O fator RH negativo, na verdade, é de origem nefílica, dos Néfilins, e veio diretamente aí dos anjos caídos. Por conta disso, o RH negativo não é tido como algo humano, como algo realmente ali humano, mas sim algo vindo externamente, vindo de fora, implantado na genética humana aí na antiguidade, ou seja, o DNA em si é sim de origem aí vinda da criação divina de Deus, dos primeiros homens da humanidade, do primeiro homem da humanidade, Adão. Porém, o RH negativo não faz parte aí da genética original, do DNA original dos seres humanos comuns. Existem vários pesquisadores antigos que vão dizer
como por exemplo Walter Brian Emery, ele vai dizer ali que os antigos faraós, uma parcela deles, possuía este sangue RH negativo, e que este sangue RH negativo, ele também era comum em alguns dos governantes incas da antiguidade. A maioria da população mundial, ela tem aí, no caso, o RH positivo. O RH positivo corresponde a cerca de 85% da população mundial possui aí o RH positivo. Apenas 15% da humanidade, do mundo em si, da população mundial, possui aí o RH negativo, que seria aí uma linhagem ali impregnada ainda no sangue humano de origem nefílica, de origem dos Néfilins, que não é algo humano, que não é algo vindo desta terra. No livro de Gênesis, no capítulo 6, no versículo 2 e no versículo 4, vai dizer que os filhos de Deus tomaram para si as filhas dos homens, e delas se geraram filhos. Estes filhos eram os gigantes da antiguidade, seres de aproximadamente 4 a 5 metros de altura, poderosos, fortes, robustos e que eram tidos como heróis de fama na antiguidade. Alguns seres eram considerados monstruosos e se dividiam em várias raças na antiguidade. Antes do dilúvio, eles habitaram e eram muito, mas muito numerosos, e acabaram que os anjos caídos poluíram a genética humana. E ainda assim, na população atual, ainda assim existe uma pequeninha parcela, uma pequeníssima parcela de DNA de origem nefílica. Apesar do dilúvio ter vindo para destruir toda esta casta monstruosa de seres vindos de anjos caídos com mulheres humanas da descendência humana de Adão, apesar do dilúvio ter destruído a maioria dessas criaturas, elas reapareceram um bom tempo depois. No caso, depois do dilúvio, reapareceram ali no dilúvio em bem menor número e já em extinção. Porém, ainda assim conseguiram aí deixar uma certa marca em algumas populações da Terra, apesar de serem bem pequenas. Muito além da Bíblia, existem várias e várias culturas antigas, mitologias antigas, que vão falar a respeito das mesmas coisas, a respeito de que seus deuses, que vieram do céu, popularam com as mulheres humanas e tiveram as suas linhagens. Na antiguidade, na Grécia, eram chamados de semideuses. Em outras regiões, eram tidos apenas como monstros, como criaturas horrendas, monstruosas, seres híbridos, seres que eram amálgamas antediluvianas e pós-diluvianas, que infestaram o mundo nos tempos antigos e que as mitologias conseguiram falar a respeito de alguns destes seres. Uma destas culturas, uma das mais antigas, é a respeito da cultura e da visão suméria a respeito destes seres, que eram sim considerados como realmente filhos de divindades, que a Bíblia e o livro de Enoque vão dizer que na verdade eram anjos caídos disfarçados ali de deuses ali na humanidade. Uma curiosidade é que as pessoas que possuíam o DNA RH negativo, aí de origem nefílica, alguns vão dizer que os seres, os Néfilins, eles tinham uma certa aparência, um tipo étnico muito similar ao tipo nórdico, ao tipo europeu loiro, de olhos claros, olhos verdes ou olhos azuis e cabelo loiro. Já outros vão dizer que estes seres, eles eram ruivos, de olhos azuis e de pele negra. Porém, existe uma certa disputa, um certo debate a respeito da aparência, do tipo étnico aí dos Néfilins. Eu particularmente acredito que os Néfilins, os gigantes, estes seres, eles poderiam nascer aí de qualquer etnia, tanto de etnia de origem aí de povos brancos, quanto de povos negros e também de povos semitas e de povos indígenas. Então, eu tenho esta linha de pensamento. O fator RH negativo, então, biblicamente, segundo todas estas visões, teorias e interpretações, seria um sangue, ou pelo menos uma pequena parcela que ficou sobrando em uma pequena parte
da população mundial atual seria, na verdade, de origem angelical caída. Sim, exatamente, seria de origem dos anjos caídos, que são descritos na Bíblia e no livro de Enoque. O fato é que o RH negativo não é de origem humana. Se não é de origem humana, de onde veio? Segundo todas essas visões, interpretações e teorias, teria vindo aí dos anjos caídos, que tentaram copular com as mulheres da Terra, gerando ali a sua própria linhagem de seres poderosos. Esse assunto a respeito do fator RH negativo geralmente é muito pouco falado na internet e até mesmo no YouTube, e deve-se até mesmo tomar cuidado com certas palavras, porque este é um assunto que é, de certa forma, proibido e ocultado e não falado por vários e vários aí canais e por várias e várias pessoas. São poucos aqueles que vão falar a respeito deste assunto e que vão dar o embasamento merecido bíblico aí a respeito dos anjos caídos aí, e também vai falar a respeito aí das tradições antigas aí dos sumérios e também de outros povos antigos como os gregos, entre outros. Mas agora eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. O que você acha disso tudo a respeito do fator RH negativo não ser de origem humana? O que isso poderia dizer para você? Qual é a sua visão, a sua interpretação? Você concorda que o DNA, o fator RH negativo no DNA humano seria aí uma centelha divina caída dos anjos caídos, que ainda prevalece nos seres humanos atualmente? Deixe o seu like e também o seu comentário, e até o próximo vídeo do canal.